Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler hoje dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, mas que se completam para falar daquilo que nós queremos ministrar no dia de hoje. Provérbios 21:3, seguido de Hebreus 13:16. Diz assim a palavra do Senhor: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Provérbios 21:3, repito, seguido de Hebreus 13:16. Ambos os textos falam do sacrifício verdadeiro que Deus se agrada. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar através desta palavra aos nossos corações no dia de hoje, e que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito naquela área específica que precisamos nos deixar ministrar. E que assim seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, os textos citados, eles se completam, trazendo uma instrução precisa àqueles que ouvem. Enquanto o primeiro diz o que devemos fazer para agradar o Senhor, o segundo diz como devemos fazer. Os textos citados trazem afirmações sobre o que é aceitável ao Senhor, no lugar dos tolos sacrifícios cheios de intenções escusas. Primeiro, o autor de Provérbios afirma que é mais aceitável o fazer o que é justo que oferecer sacrifícios. E diz o autor do texto: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Em segundo lugar, o autor de Hebreus troca em miúdos a afirmação do versículo anterior e apresenta o tipo de sacrifício agradável ao Senhor. Por que é chamado de sacrifício a ação de doar? Porque muitas vezes é feita com prejuízo próprio. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? E aí é inevitável não trazermos algumas considerações a respeito desse assunto. Em primeiro lugar, temos falado já muitas vezes neste lugar sobre este assunto, a questão do repartir, do doar, do acudir, do sentir a dor do outro e tentar mitigá-la com aquilo que tão graciosamente o Senhor nos tem dado. É comum em nosso meio a tentativa de barganhar com Deus por meio de votos, promessas e sacrifícios de tolos. O que realmente convence o Senhor acerca de nós é quem somos na essência, não o que hipocritamente aparentamos ser. O Senhor vê além das aparências, além da exterioridade, muitas vezes programada para impressionar aqueles que estão à nossa volta. Mas o Senhor é aquele que conhece a profundidade
do nosso coração. E Ele faz isso, faz esse reconhecimento sem o menor esforço. Nada fica oculto aos olhos prescrutadores do nosso Senhor. Antes que aquelas palavras bonitas, ditas com voz impostada, nos cheguem à boca, Ele já as conhece. E, sobretudo, conhece as intenções com que elas são proferidas. Fica ligado, como se diz no meio dos jovens. Por isso o autor de Provérbios traz essa preciosa afirmação, e eu quero repetir: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifícios. Que atentemos, que abramos os nossos olhos, que estejamos atentos àquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Segundo lugar, o autor de Hebreus, no versículo citado, é mais preciso a respeito do que dissera o autor de Provérbios. Trocando em miúdos aquela afirmação, ele diz: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Às vezes o que temos de fazer para abençoar o irmão é tão pouco diante do que temos recebido do nosso Pai Celestial. Contudo, seguimos ensimesmados, voltados para os nossos próprios interesses. Aí a pergunta que não quer calar: quer vitória? Abençoe, estenda as mãos, console, reparta. Quanto mar morto ambulante em nosso meio, só recebe sem querer, dá nada em troca. E aqui eu gostaria de fazer uma breve observação, para que nos deixemos ministrar quanto às reais necessidades daqueles que estão à nossa volta. Porque no nosso meio existem aqueles que estão sempre necessitados, mas necessitados por conta de uma irresponsabilidade de gastar além daquilo que ganham. E a gente precisa também ter cuidado com esses. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos e que o nome do Senhor, Ele seja glorificado nas nossas vidas também em relação a esses. Porque, vamos dizer, quando nós ajudamos demasiadamente a esses, nós criamos uma espécie de vício na vida de muitos. Então, que sejamos prudentes também na questão do doar, do acudir. Será que aquilo que está sendo colocado para nós ou para a igreja é algo real? Visite, experimente, observe, mas sobretudo peça a direção do Espírito para, se for o caso, ajudar ou não. Porque muitas vezes o doar para esses é perpetuar uma inclinação para fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Em terceiro lugar, o profeta Isaías traz uma palavra dura da parte de Deus a esse respeito, dizendo o seguinte: em Isaías 58, de 5 a 10, peço licença para ler o texto, é um texto meio longo, mas é necessário que nós o leiamos inteiro. O texto diz: será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper
romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Que coisa tão séria! Do ponto de vista de Deus, o doar é o meio de se adquirir riquezas. A verdadeira riqueza é aquela que tem peso de eternidade. E é preciso que os nossos olhos vejam, que nós nos empenhemos em clamar ao Senhor, para que sejamos profundamente ministrados pelo Espírito de Deus, para que nos deixemos trabalhar pelo Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em atos, pensamentos e palavras. O que nós aprendemos nessa brevíssima meditação? Em primeiro lugar, assim, de nada adianta o sacrifício de tolo na tentativa de barganhar com Deus. Não se barganha com quem não precisa de nada. Em segundo lugar, o jejum que agrada ao Senhor é o que pressupõe arrependimento sincero de coração e mudança de vida e de atitudes. Jejum é um tempo de consagração, especialmente para que o Senhor revele o que está errado em nós. É um tempo de autoconhecimento e autolibertação das velhas inclinações. Do contrário, seremos, além de desqualificados para a obra, envergonhados pelas ações do nosso adversário. E em terceiro e último lugar, queria dizer a você hoje: jejum é vida no altar, é entrega plena, sem reservas ao nosso dono e Senhor. Ele se entregou por nós, que nos doemos por Ele, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece cada intenção, cada inclinação. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite a cada uma das pessoas que estão ouvindo, que está ouvindo esta palavra, e que nós todos sejamos profundamente ministrados pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.